Olá, você sabe como transformar texto em áudio? Não. Vocês podem me ensinar? Claro que sim. Também tem como mudar a voz. Tem como deixar grossa? Ou deixar bem fininha. Assim. Vamos usar alguns sites e o programa Audacity. Vamos lá? Vamos lá então. Então aqui está na descrição os links dos sites que eu estou usando. Primeiro eu preparei o diálogo aqui, eu já previ quais são as falas e escolhi qual fala vai ser dita por qual voz. Então aqui basta digitar o texto que você quer, escolher a linguagem que você vai usar e escolher também a voz que tem disponível para aquela linguagem. No caso desse site aqui tem duas vozes possíveis, uma voz de mulher e uma voz de homem. Olá, você sabe como transformar texto em áudio? Se ficou legal, é só baixar o áudio em formato de MP3. Tem como você configurar também a velocidade da reprodução do áudio, pode ser mais lento ou mais rápido. Numa frase mais curta, por exemplo, não, é interessante Não. que fique mais lento, tipo, não, em vez de uma coisa mais seca como não. 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 Então você pode configurar aí a velocidade de reprodução do áudio. Mas também isso daí você consegue ajustar no Audacity depois. Aqui uma coisa interessante é que nem sempre o software vai conseguir dar uma entonação adequada para a pergunta. Por exemplo, aqui a pergunta foi: vocês podem me ensinar? Vocês podem me ensinar? Perceba que tem uma entonação no final da frase. Vocês podem me ensinar? Às vezes ele vai transformar isso em um áudio e fica um pouco estranho. Às vezes fica: você pode me ensinar? Depende do software que você for usar, né? Então se você tiver uma pergunta para transformar em áudio, tente, veja se fica com uma entonação legal. De repente, se não ficar, você pode tentar trocar o diálogo. Por exemplo, ela diz que ela não sabe usar os softwares e o outro personagem fala: então eu vou te ensinar. Então você remove a pergunta e adapta o diálogo para evitar essa pergunta caso o software não consiga fazer uma entonação adequada. Claro que sim. Claro que sim. E aqui tem um outro site também que eu estou usando dois sites, um deles tem duas vozes e esse aqui tem até mais vozes. Se você escolher lá em português brasileiro, perceba que tem algumas vozes para escolher aqui. Aí aqui nesse site você tem que primeiro converter em MP3 e depois ouvir. E aí então você consegue fazer o download desse áudio. Também tem como mudar a voz. Também tem como mudar a voz. E aí eu vou compondo o resto do meu diálogo, colocando aí cada voz de acordo com o personagem que eu escolhi. E baixo cada um dos arquivos separadamente. Tem como deixar grossa. Ou deixar bem fininha, assim. Vamos usar alguns sites e o programa Audacity. Vamos lá? Aí é interessante também você não colocar frases muito longas, porque às vezes o software não consegue colocar muito bem as pausas, fica uma coisa muito contínua a sua fala. Então você pode pegar pequenas frases e uma por vez vai gerando um arquivo e depois você compõe toda a frase, todo o diálogo lá no Audacity. E uma coisa também interessante é que às vezes você escrever errado dá um resultado melhor. Por exemplo, a palavra vídeo. Ninguém fala vídeo, não pronuncia esse E. Você acaba colocando um I no lugar, fica vídeo. Né? E se você escrever vídeo e mandar ele converter, vai ficar estranho. Por exemplo, vai ficar: hoje eu assisti um vídeo. Fica esquisito. Então se você escrever a palavra errada, por exemplo, escrever vídeo, coloca um I no lugar do E, aí ele acaba pronunciando legal. Fica: hoje eu assisti um vídeo legal. Então, às vezes, colocar um acento onde não tem acaba dando um resultado melhor do que escrever o texto com o português correto.
Bom, agora eu vou abrir o Audacity e vou começar a importar cada um desses áudios e juntar tudo isso num diálogo completo. Olá, você sabe como transformar texto em áudio? E agora eu vou importar a segunda fala, que é a da moça. Olá, você sabe como transformar texto em áudio? Não. Se você quiser recortar um trecho de um áudio e colar em outro lugar, basta você selecionar aquele trecho e com o teclado você pressiona Ctrl X, ele recorta aquela parte do áudio, aí você clica na posição onde você quer que ele vá e dá um Ctrl V no teclado, aí ele cola aquele trecho naquela posição depois. Como transformar texto em áudio? Não. Vocês podem me ensinar? E agora é só ir importando um a um e colocando aí nas faixas de acordo com a minha organização aqui. Bom, aqui eu já importei todos os áudios e eu tomei o cuidado de deixar 3 faixas somente, uma para cada pessoa. E posicionei na linha do tempo aqui de acordo com a sequência do meu diálogo. Vamos ver como que ficou então? Olá, você sabe como transformar texto em áudio? Não. Vocês podem me ensinar? Claro que sim. Também tem como mudar a voz. Tem como deixar grossa, ou deixar bem fininha, assim. Vamos usar alguns sites e o programa Audacity. Vamos lá? Bom, agora eu só vou mudar o tom da voz do segundo homem, porque ele fala, tem como deixar a voz grossa, ou tem como deixar a voz fina. Então quando ele fala isso, eu vou mudar a voz dele para que ela fique mais grossa e mais fina quando ele estiver falando isso. Então vamos mudar o tom da voz dele nesse trecho específico. Tem como deixar grossa, Então essa é a parte que tem como deixar grossa, eu seleciono ela, vou lá em efeito, change pitch. Em português deve ser efeito mudar tom. Bom, aqui agora eu consigo ajustar a voz da pessoa. Eu consigo ajustar tanto aqui embaixo, na frequência, essa barrinha, eu consigo mover ela, ou então, uma forma mais controlada é no pitch, aqui no tom, Tem como que deixar grossa. ele é em notas musicais. Então você Tem como consegue deixar deixar grossa. do mais grosso, do dó, até o mais fininho. Então vai dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O si é o mais fininho de todos. Então se eu mudar a nota da voz da pessoa, eu consigo deixar mais grossa ou mais fina. Ou deixar bem fininha, assim. Eu consigo dar um preview aqui para ver como que fica antes de dar OK. ou deixar bem fininha, assim. Ou deixar bem fininha, assim. E aqui agora eu quero deixar mais fino. Então aqui seguindo os conceitos das escalas musicais, eu consigo mudar entre dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E eu consigo também mudar uma escala acima. Por exemplo, se eu tiver em fá e eu colocar o fá uma escala acima, uma oitava acima, ele vai ficar ainda mais fininho. Tá? Então aqui no caso eu estou na escala 2, se eu mudar para 3, ele vai ficar ainda mais fino, veja só. Ou deixar bem fininha, assim. Ou deixar bem fininha, assim. Aí se você distorcer muito vai ficar estranho, né? E agora é só salvar o projeto de novo, caso eu queira editar ele novamente, né? E depois eu exporto esse arquivo para MP3. E essa animação final eu fiz usando um software de edição de vídeo, que não é o foco dessa aula. Então o foco aqui era só pegar alguns textos, transformar ele em áudio, MP3, e depois editar isso no Audacity. Então espero que tenham gostado do resultado. Um abraço, tchau!